Olá, pessoal! Antes da gente começar a videoaula de hoje, eu gostaria que vocês pegassem papel e caneta para anotarem tudo o que vocês acharem que eu tô falando de importante sobre a matéria de hoje, tá bom? Por quê? Porque a atividade que eu vou pedir para essa semana, ela envolve a produção de uma sistematização de conteúdo dessa aula. A aula de hoje, ela é sobre o barroco. Estamos iniciando o nosso projeto de leitura desse bimestre, que a gente vai falar um pouco sobre o barroco, tá bom? No bimestre passado, na parte literária, nós aprendemos sobre o humanismo e o classicismo, né? Nós lemos aí o Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, e agora nós lemos também os sonetos de Camões, né? E para esse bimestre nós leremos os sermões do Padre Antônio Vieira e, se der tempo, trabalharemos também poemas do Gregório de Matos. Se não der tempo, eu faço isso rapidinho no começo do terceiro bimestre, tá bom? Então eu preciso que vocês tenham aí papel e caneta, tá? Porque a atividade é a seguinte: vocês vão assistir ao meu vídeo trazendo uma introdução, informações gerais sobre o que foi o barroco quando falamos de arte e literatura, tá bom? E depois eu vou deixar um texto para vocês lerem, que também fala sobre o barroco, vai trazer informações um pouco complementares do que eu disse aqui. Então vocês têm que fazer um resumo, né? Na verdade é mais uma sistematização do que um resumo, porque eu prefiro até que seja em formato de tópicos, né? Da maneira que fica mais clara para vocês, juntando as informações desse vídeo com as informações do texto num único resumo, numa única sistematização. É uma atividade individual. Vocês têm uma semana para postar para mim. E depois eu prometo que a próxima atividade será quinzenal, porque daí a gente já vai trabalhar com as leituras dos sermões, mais a produção de um trabalho, tá bom? Então eu vou começar, depois no final eu retomo essa questão de como será elaborada a atividade, tá bom? Bom, o que eu tenho para falar para vocês? O barroco ele vai ser o quê? Uma tendência artística, tá bom? Que vai se manifestar primeiramente então nas artes plásticas, tá bom? E mais tarde nas outras artes, na literatura, no teatro, na música, tá bom? Ela vai surgir na Itália, essa tendência artística surge na Itália então no século 17, tá bom? E vai se difundir pelo restante da Europa e também na América Latina até o século 18. Ok? Bom, sempre que nós falamos de literatura, acontece uma coisa um pouco engraçada, que parece que temos um avanço e um retrocesso, mas não é bem um retrocesso. Mas geralmente a escola literária, o movimento literário que vem depois de outro, geralmente ele nega esse movimento anterior, não completamente, mas vai negar algumas afirmações, características do período anterior. Então, o barroco é sobre isso. A gente tem com o barroco uma retomada da Idade Média. Aí vocês falam, meu Deus, mas a gente tinha lá no humanismo, classicismo, essa questão daí do antropocentrismo entrando em cena, que é o homem no centro de tudo, só para relembrar. Calma, gente, não é que isso vai se perder. Pelo contrário, vai tentar se difundir essas duas questões, as questões antropológicas e teocêntricas, em uma coisa só. Tá? Na verdade, é a discussão entre essas duas vertentes, os questionamentos e os conflitos que elas trazem, por serem ideias aí difíceis de dialogar naquele momento, isso vai ser retratado pela arte barroca. Então, se ela volta um pouco o olhar para a Idade Média, o que acontece? Na Idade Média nós temos o feudalismo e o teocentrismo, que é Deus no centro de tudo.
O que o Barroco traz para a gente? O Barroco vai trazer a Contra-Reforma. O que é a Contra-Reforma? Já vou explicar, mas é uma reação à Reforma Protestante. Já explico melhor. E vai retomar-se, então, os valores religiosos. A arte barroca vai retratar esses valores religiosos, mas de uma maneira um pouco diferente da Idade Média, porque traz como contraste desses valores religiosos as questões referentes ao homem, as questões humanas, tá bom? Então, para a gente entender o que é a Contra-Reforma, o Barroco, ele é a arte da Contra-Reforma, então a gente precisa entender o que é a Contra-Reforma. E para entender o que é a Contra-Reforma, nós precisamos entender, primeiramente, o que foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela acontece no século anterior, no século XVI, antes do Barroco entrar em cena. O que foi essa Reforma Protestante? A gente tinha pessoas de dentro do próprio clero, tá bom? Que discutiam os dogmas da Igreja Católica, se questionavam se de fato eles eram justos, se eles eram certos, se a Igreja realmente tinha como leis, como imposições aos seus fiéis, práticas realmente cristãs. Pessoal, já vou deixar aqui claro. Eu acho que o Barroco é uma das escolas artísticas e literárias mais difíceis, mais complexas, e as obras também são de difícil compreensão. Então eu não vou falar para vocês que vai ser fácil entender isso, que vai ser fácil entender o Padre Antônio Vieira, porque eu estarei mentindo se eu fizer isso. O humanismo era super simples, né? Que a gente viu. Classicismo. Apesar de vocês terem achado a obra do Gil Vicente com um vocabulário um pouco difícil, por ser uma obra muito antiga, a complexidade do Barroco, ela vai além disso, da parte de ser uma língua de tempo distante da gente. É uma língua realmente, assim, uma linguagem complexa, mas já chego lá. Voltando à Reforma Protestante. Bom, então a gente tem pessoas de dentro do próprio clero, né? Sacerdotes da Igreja Católica, que vão começar a questionar esses dogmas da Igreja Católica e vão começar a discutir e a repensar alguns deles, tá bom? A gente tem a figura importantíssima do Martinho Lutero, tá bom? A gente tem aí um representante do clero, tá bom? Ele era alemão e não só ele, outros sacerdotes também que apesar de serem católicos, eles vão começar a discordar com as indulgências, com alguns dogmas da Igreja Católica. O que o Martinho Lutero vai criticar, vai condenar? Então, a venda das indulgências, obviamente, os nossos pecados, eles não podem ser perdoados a partir da venda de indulgências. Isso não pode nos garantir um lugar no céu após a morte. Essa vai ser uma das críticas dele. Ele vai criticar também as vendas de artigos e imagens religiosas e, principalmente, as falsas promessas de salvação, que era o caso também aí, como eu citei, das vendas das indulgências. Então, ele vai colocar em xeque ali a questão da teologia e da prática cristã. Tá bom? O que ele vai dizer? O que a igreja está impondo aos seus fiéis é errado. Por quê? O perdão, a moral, a prática cristã, ela se dá a partir do quê? Da compaixão, do amor ao próximo, do arrependimento verdadeiro. É assim que você vai conseguir o perdão e a salvação. E não a partir dessas falsas promessas que até então eram disseminadas pela Igreja Católica naquele momento. Tá bom? Então, a Reforma Protestante trata-se disso, questionar os dogmas da Igreja. Dogmas aqui a gente entende por leis, regras, verdades absolutas que seriam incontestáveis. Tá bom? Porque o que a
a Igreja Católica propunha para a gente, né? No período de ascensão da Igreja Católica, nós tínhamos uma estrutura hierárquica, né? A gente tinha lá o clero, a gente tinha a nobreza e a gente tinha os servos. E a Igreja Católica tinha essa proposta de que tudo era vontade divina, era a providência você ter nascido nobre, você compor o clero, você ser servo. E isso impediu que, se é a vontade de Deus, como quem somos nós para lutarmos contra isso? O que podemos fazer? É essa a questão, pessoal. Então, se a gente pensar que tem uma nova classe surgindo nessa sociedade, que é a burguesia, esse diálogo não colava mais, esse discurso não colava mais. Então as pessoas começam a se questionar, tá bom? E começar a repensar em estruturas sociais menos desiguais, mais justas. É muito disso que se trata a reforma protestante. Tá bem? Então a Contra-Reforma, ela é uma reação da Igreja Católica contra a Reforma Protestante. Por quê? Não quero perder os fiéis da minha igreja. Então, existe um movimento aí para convencer os seus fiéis a continuarem nessa doutrina religiosa que era a Igreja Católica. Bom, o que vai acontecer então? Quais são as consequências desse contexto? Isso acaba gerando o quê? Um conflito no ser humano, tá bom? Então, é o conflito que desperta uma melancolia, porque existe uma dificuldade de escolher, o homem se sente torturado entre viver os gozos da vida terrena ou seguir a vida dentro dos padrões dogmáticos dessa religião aí, né, da Igreja Católica, para garantir o seu lugar no céu. Então é esse o grande conflito. Vida terrena versus vida espiritual, vida celestial, tá bom? Bom, então a gente tem o ser humano basicamente dividido entre duas questões, né? Sobre seguir uma corrente mais conservadora, que é aquela do teocentrismo, da Idade Medieval, aquela da qual a Igreja Católica não quer abrir mão para não perder o seu poder sobre o povo, né? Sobre a sociedade daquele período. E uma corrente mais inovadora, que é a corrente humanista, que vem aí trazendo o antropocentrismo para a gente, tá bom? É isso que vai, dessas duas correntes, tá? Que surge o barroco, tá? As principais características desse movimento artístico e literário. Bom, então a palavra é conflito, ok. Conflito, gente, se a gente pensa em situações conflituosas, em questões conflituosas, o que mais vai aparecer na literatura barroca como figura de linguagem, é a antítese e o paradoxo. A antítese, o que é? São palavras contrárias, né, opostas, colocadas ali juntas uma da outra, próximas uma da outra. E o paradoxo já são ideias contrárias, em que uma anula a outra, mas elas estão inseridas ali, conflitantes e tentando dialogar, ok? Então, o que a gente tem aí? A gente tem a questão de corpo versus alma, terreno, vida terrena versus vida celeste, céu versus inferno, Deus versus o diabo, tá bom? São essas questões. A matéria versus o espírito, tá bem? A gente tem retratado aqui também uma coisa que vocês vão ver aí nos sermões do Padre Antônio Vieira também, muito forte, a questão do fluir do tempo. As pessoas começam a se questionar, né? O que o tempo significa?
O que eu devo fazer com esse meu tempo em terra? Aliás, o que nós estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui? Qual o propósito de estarmos aqui nessa vida terrena? Para que serve essa passagem da vida para a morte? Tá bom? Isso começa a ser um questionamento muito grande. Então, o que eu faço em vida importa. Tem que importar. Ou simplesmente o meu destino já está traçado? Eu devo acreditar nessas falsas promessas de salvação. Lembrando que o povo, né, naquele período não tinha estudo, as pessoas eram muito ignorantes, por isso muito facilmente manipuláveis, tá bem? E isso me faz aqui, a gente tem a questão do fluido tempo, que leva o que é uma preocupação com a morte. O que vem após a vida? As pessoas começam a se questionar sobre isso. Para onde vamos? O que acontece? O que define quem vai para um lugar bom ou ruim, esse lugar bom ou esse lugar ruim existe? Isso é uma ofensa grandíssima para a Igreja Católica, porque dogmas não devem ser contestados, eles devem ser aceitos, tá bom? Então a gente tem o quê? Tensão e angústia existencial, tá bom? Por conta de indagações religiosas que começam a ser colocadas ali em xeque, né? Coisas que eram certezas, afirmações são colocadas em xeque. Aí a gente tem as correntes e os conceitos, tá bom? Que vão compor aí. A gente tem dois fundamentais que fazem parte da... Então, conceitos ou correntes, tá? Vocês vão encontrar com esses dois nomes que definem basicamente toda a característica da literatura barroca. Então, a gente tem o cultismo, que é o quê? É a forma, não é o conteúdo, é a forma. Então, existe um formalismo linguístico muito grande, tá bom? A preocupação com a forma dos escritores barrocos é, assim, exagerada. Por quê? Eu estou me preocupando com a produção desse texto, então é uma preocupação com o jogo de palavras, tá bom? Então serão usadas palavras rebuscadas, de difícil compreensão, tá bom? Vocabulário complexo, vocabulário rico. E aí isso se chama cultismo, ligado então ao quê? Ao jogo de palavras, à forma. Já o conceptismo, então é cultismo e conceptismo. O conceptismo, ele está ligado ao conteúdo. Então aí entra mais o quê? A linha de raciocínio desenvolvida nesse texto barroco. Então eu tenho aqui a linha do pensamento, do raciocínio. Então a gente tem o quê? Jogo de ideias. Eles vão brincar muito com isso. Jogo de ideias, a gente tem a presença do quê? Se no primeiro é jogo de palavras, aqui é jogo de ideias. A gente vai ter a presença de uma linguagem extremamente conotativa, ou seja, o texto barroco é permeado por figuras de linguagens, tá bom? Muitas metáforas serão usadas para passar uma mensagem, tá? Muitas figuras de linguagem. Então, resumidamente, se eu tenho uma linguagem de difícil compreensão, né? Se eu tenho ali palavras difíceis, rebuscadas, e se eu tenho um jogo de ideias complexos, obviamente que eu tenho uma literatura de difícil interpretação, tá bom? Mas os sermões do Padre Antônio Vieira, apesar da complexidade, e eu digo isso para vocês, que é extremamente difícil para mim essa leitura, não é uma leitura fácil, principalmente porque o Padre Antônio Vieira, os sermões dele, sermão, pessoal, é aquilo que o padre fala na missa, né, que dá uma bronca nos seus fiéis. É um discurso oral que depois era escrito posteriormente. Então, quando a gente tem um discurso oral, a gente tem o quê? Repetições. Repetições com a finalidade de que as pessoas entendam o que está sendo dito e que fixem aquela mensagem, né? Repetir, até que vire verdade. Por isso, vocês quando estiverem lendo os sermões do Padre Antônio Vieira, vocês vão me falar, meu Deus, mas já falou.
repetição por causa da linguagem oral e a dificuldade das pessoas naquele momento em entender as coisas. E o padre Antônio Vieira, acreditem se quiser, naquele período ele era uma das figuras mais claras em seus discursos, em seus sermões, tá bom? Bom, já que eu tô falando aqui do padre Antônio Vieira, pessoal, a gente tem aqui essa figura que era um jesuíta, tá bom? Padre Antônio Vieira é português, mas ele vive a maior parte da sua vida no Brasil, tá bom? Ele ficou conhecido como imperador da língua portuguesa, tá bom? Que é uma alcunha, né? Um apelido que foi dado pelo poeta Fernando Pessoa. Por quê? Os textos dele são realmente fantásticos. E o legal do padre Antônio Vieira é que ele faz críticas indiscriminadas a todas as classes sociais. Então, ele tá falando para os fiéis, mas ele tá lá dando tapa na cara de todo mundo, inclusive da nobreza e do próprio clero. Então, assim, para quem gosta de Fogo no Parquinho, é uma literatura riquíssima, apesar da difícil compreensão, porque o padre Antônio Vieira é uma figura extremamente engajada e crítica, apesar de compor essa igreja católica. Mas ele vai denunciar muitas das deformidades dessa própria igreja da qual ele faz parte. Mas como ele vai dizer um dos seus próprios sermões, existem bons sacerdotes e maus sacerdotes, tá bom? Então a gente tem que pensar que o padre Antônio Vieira, ele trabalhou aqui, já que ele era um jesuíta, arduamente na catequização dos índios, tá bom? E foi uma figura que lutou pelos índios, pelos chamados novos cristãos. Inclusive, ele foi excomungado pela Igreja Católica por 2 anos, depois recebeu perdão, justamente por essa defesa. Ele defendia esses novos cristãos, os direitos desses novos cristãos, que eram os índios, que haviam se convertido ao catolicismo, ao cristianismo. E ele compra uma grande briga por isso, na verdade, tá? Então, vocês vejam que figura engajada, tá bom? Então, ele era muito criticado, tá, pessoal? Porque ele comprava brigas em nome dos índios, batendo de frente, tá bom? Com as classes sociais dominantes, tá bom? Então, com os fazendeiros, com grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra, com o próprio clero, e por isso ele foi uma figura muito amada, mas ao mesmo tempo muito criticada, tá bom? E para vocês terem assim, uma noção da grandiosidade da obra do padre Antônio Vieira, nós estamos falando aqui de um período em que o público leitor no Brasil é muito pequeno, tá? Então, tipo, primeiramente as obras dele vão obter sucesso na Europa. Mas a gente tem que pensar que, assim, hoje, né, o padre Antônio Vieira é uma figura reconhecida, é tido como um grande escritor, tanto no Brasil quanto em Portugal, tá bom? Bom, a produção do padre Antônio Vieira está em 3 gêneros: as profecias, que são previsões de acontecimentos futuros; as cartas, em que ele vai descrever a situação social da época. Então vai ser assim uma literatura cheia de embates, cheia de choques sociais, cheia de denúncias. E os sermões, pessoal. Sermões, então, é um tipo de texto, um tipo de discurso que tem um objetivo pedagógico, né? Tem um cunho pedagógico, ou seja, visa ensinar algo, tá bom? O que ele quer fazer, então? Ele vai usar dos seus sermões, vai criar várias figuras de linguagem, vai contar várias histórias para usar como exemplo, tá bom? Para dar uma lição de moral na sociedade, inclusive no próprio clero, como eu já havia dito. Inclusive, uma das grandes coisas que o padre Antônio Vieira fala uma das grandes críticas, aliás, que o padre Antônio Vieira faz é a seguinte: adianta falarmos bonito se os fiéis não entendem?
Adianta falarmos bonitos se nós que somos do clero, que deveríamos dar o exemplo como sacerdotes que somos, para os nossos seguidores, não o damos, fazemos tudo o contrário daquilo que pregamos. Então, assim, o Padre Antônio Vieira vai trazer questões importantíssimas a nível social, tá bom? Bom, gente, eu acho que é basicamente isso. Eu me estendi mais do que eu gostaria. Mas isso é uma pincelada. Tem um texto aí para vocês lerem para complementar tudo que eu disse. Não vou falar hoje sobre o Gregório de Matos, mas além do Padre Antônio Vieira, o outro grande nome que nós temos do barroco no Brasil é o Gregório de Matos, mas aí com poemas. Mas uma figura extremamente diferente do Padre Antônio Vieira, era chamado de Boca do Inferno. Tipo assim, o cara era loucão, mas eu vou falar para vocês dele se der tempo no final do bimestre. Se não der tempo no começo do outro bimestre, a gente passa rapidamente por ele, estudamos algumas características a partir de alguns poemas, tá? Então é o seguinte, atividade dessa semana, individual, beleza? Então, vocês foram assistindo esse vídeo, foram pausando, anotando o que acharam importante. Agora vocês leem o texto, se acharem mais alguma informação importante, além das que eu já falei, coloca. Se o que for igual, não precisa colocar, porque isso é um material para vocês terem de estudo, tá bom? Vocês podem fazer no caderno mesmo, pode pegar e me tirar uma foto da anotação e postar no espaço da tarefa. Quem anotou no computador pode enviar aí para mim, escrito, né, digitado. Mas quem fez à mão, não precisa nem ter o trabalho de digitar, porque como eu disse, é um material de estudo, é só para eu ver que vocês realmente estão acompanhando, estão aprendendo, ou pelo menos tentando aprender, tá bom? Eu sei que à distância surgem muitas dúvidas, as aulas síncronas estão aí para sanarmos essas dúvidas. Então, é isso, é individual, cada um fez aí no seu caderninho, tirou foto para mim, postou no espaço da tarefa, tá bom? É só isso, para essa semana bem tranquilinho. E é isso, pessoal. Não atrasem, façam. Essa atividade vale 2 pontos na nota processual, tá bem? E aí sim, na próxima semana nós começaremos uma atividade mais complexa, que eu vou dar 2 ou 3 semanas para realização, tá bom? Eu vou ainda me organizar para ver quanto tempo vai demorar, que aí é a leitura dos sermões. E um trabalho que vocês vão ter que fazer para mim, que eu explico no próximo vídeo. Tá bem, pessoal? É isso. Boa semana para todo mundo. Bom trabalho, bons estudos, tá bom? Um beijo, até a próxima. Desculpa, eu sei que ficou longo.